Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando uma nova lição e um novo trimestre que tem por título O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. Então, se você ainda não adquiriu a sua revista para acompanhar as aulas ao longo desse trimestre, você tem essa oportunidade. Procure a pessoa responsável na sua igreja ou a livraria, o distribuidor da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e providencie a sua revista. A lição de hoje é a lição de número 1, que tem por título Gênesis, o livro da criação divina. Mas nós iremos estudar uma série de outras lições, na verdade são 13 lições, não é isso, pastor Fábio? É verdade, pastor Zé Roberto, temos o privilégio nesse trimestre de estudar o livro de Gênesis, comentarista o pastor Claudio de Andrade, e nas 13 lições que vamos estudar são lições retiradas do livro de Gênesis. Evidentemente que não tem como nessas 13 lições a gente esgotar o assunto, o estudo do livro de Gênesis, mas vai ser pincelado aqui 13 lições importantes. A primeira, que é a de hoje, é Gênesis, o livro da criação divina. A lição de número 2 tem por título A Criação dos Céus e da Terra. A lição 3, e Deus os criou homem e mulher. A lição 4, a queda da raça humana. Lição 5, Caim era do maligno. Lição 6, o impiedoso mundo de Lameque. Lição 7, a família que sobreviveu ao dilúvio. A lição 8, o início do governo humano. Lição 9, bênção e maldição na família de Noé. Lição 10, a origem da diversidade cultural da humanidade. Na lição 11 estudaremos a lição que eu tenho como título, Melquisedeque abençoa Abraão. Lição 12, Isaac, o sorriso de uma promessa. E a última lição deste trimestre que iremos estudar tem como título, José, a realidade de um sonho. Muito bem, então a lição número 1, que será a lição a ser estudada no próximo domingo na EBD, tem por título Gênesis, o livro da criação divina. O texto áureo se encontra em Gênesis 1:1, diz assim o texto bíblico: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a verdade prática, sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estariam sem resposta. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Permaneça conosco, voltaremos em seguida para dar início ao nosso debate. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E na lição de hoje, que é a primeira deste trimestre, são estudos no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro de uma coleção de 5 chamada de Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, os 5 livros escritos por Moisés, e o primeiro é o livro de Gênesis. E hoje, na lição de número 1, Gênesis, o livro da criação divina. Então, nós vamos aqui apresentar o tema do livro, a data, a autoria e local de escrita do livro de Gênesis. Vamos conhecer os objetivos do livro de Gênesis e explicar o conteúdo do livro de Gênesis. Esse livro é muito importante para todos nós, porque ele responde a 2 grandes perguntas da humanidade. Quem criou o universo? Como é que ele surgiu? Como é que o mundo veio a existir? O mundo é eterno ou ele passou a existir em um determinado momento da história? Né? De onde viemos? Qual é a origem da humanidade? A gente é produto da evolução biológica das espécies ou a gente foi criado por um ser superior? O mundo que hoje existe, ele existe a partir de uma obra do acaso, como pregam os evolucionistas, a ciência, ou ele surgiu a partir da ideia de um design inteligente, de um ser superior que planejou e executou a
obra da criação? Então, são perguntas importantes que são respondidas pelo livro de Gênesis, e temos a oportunidade de estudar neste livro temas gerais, como a criação inclusive do homem, a criação dos céus e da terra, da natureza, a criação do homem, a queda do homem no pecado, as origens de muitas coisas. Vamos estudar o dilúvio, o recomeço da civilização e a origem da nação de Israel, os primeiros passos da nação de Israel aqui na terra. Enfim, temos muitos temas importantes, interessantes, para poder estudarmos ao longo deste trimestre, porque o restante da Bíblia Sagrada, o restante dos livros da Bíblia, para a gente compreender melhor, é necessário compreender o livro do Gênesis. E a nossa oração é que nesse trimestre Deus nos ajude, o Espírito Santo nos ilumine com as histórias e doutrinas deste livro, que é escrito há 3.500 anos atrás, jamais perdeu a influência e a atualidade. Jesus acreditou no livro de Gênesis. Jesus, ele acreditava no Gênesis. Jesus, ele citou o livro de Gênesis no seu ministério e nós também acreditamos. Então, pastor Zé Roberto, é uma oportunidade muito boa para nós, neste trimestre, estudar este livro tão importante que responde a grandes perguntas da vida. O primeiro tópico, pastor Fábio, dessa lição, ele trata a respeito do tema, a data, a autoria e o local no qual o livro do Gênesis ou de Gênesis foi escrito. Então, a título de informação, a palavra Gênesis, ela vem do grego Genesis, que quer dizer origem ou princípio. Não por acaso, o livro de Gênesis é o livro dos princípios, o livro do princípio da humanidade, é o livro do princípio do pecado, é o livro do princípio da restauração, é o livro do princípio das nações, da diversidade das línguas. Mas o único que não tem princípio no livro do Gênesis é o próprio Deus, que não tem princípio, também não tem fim. E o versículo-chave, que é o tema do livro do Gênesis, se encontra no capítulo 1, versículo 1, em hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E é importante que a gente destaque neste versículo que a existência de Deus já está aqui pressuposta. O livro de Gênesis não foi escrito para provar que Deus existe. Já no primeiro versículo, ele já pressupõe a existência de Deus. Tudo foi criado por ele. E ele é o Criador de todas as coisas. O assunto central é a origem dos céus, da terra, da humanidade e também do povo de Israel, pastor Fábio. E aí nós temos algumas outras informações a respeito de data, autoria, não é isso? É verdade. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o primeiro versículo da Bíblia. É importante a gente entender, meus irmãos e amigos, que o livro de Gênesis não é um livro científico, não é um livro que foi escrito para revelar detalhes da ciência, de como foi feita as coisas, de como surgiram as coisas. Não, senhor, ele já parte do princípio que Deus existe, a existência de Deus é algo incontestável, é dado como certo na Bíblia, que ele existe, e nós, como criaturas de Deus, e cremos nessas verdades reveladas na palavra do Senhor. Ele foi escrito com a finalidade de mostrar a origem divina da natureza, da criação, do homem e de Israel, e ele, no entanto, não é um livro anticientífico. Então isso é muito importante. Ele não é um livro científico porque ele não se preocupa em explicar as causas e os porquês de diversas coisas, não dá detalhes de muitas coisas. O objetivo dele não é satisfazer curiosidades da academia, mas nem por isso ele é anticientífico, não. Ele é um livro que não entra em contradição com a verdadeira ciência. Infelizmente, grande parte da ciência está distanciada de Deus, distanciada do Criador, e ensina coisas que não estão em harmonia com a palavra de Deus.
O livro de Gênesis, juntamente com o livro de Jó, é o livro mais antigo da Bíblia. O livro que os primeiros livros da Bíblia a serem escritos foi Gênesis ou Jó. Os estudiosos têm dúvidas se quem foi escrito primeiro, se foi o livro de Jó ou se foi o livro de Gênesis, e a data aproximada para a escrita do livro de Gênesis foi o século XV, então entre 1450 e 1500 anos antes de Cristo. Portanto, aproximadamente 3.500 anos atrás foi a época em que foi escrita o livro de Gênesis, e é a obra literária mais antiga a chegar integralmente nas nossas mãos. Nenhum outro livro, seja da literatura hebraica, bíblica, canônica, ou outro livro fora do cânon sagrado, chegou até nós integralmente o seu conteúdo como Gênesis. Muitos outros livros antigos se perderam ao longo dos anos, hoje se conhece fragmentos desses escritos, porém o livro de Gênesis se conhece integralmente. Dos textos mesopotâmios e egípcios, por exemplo, só restam fragmentos confusos e bastante duvidosos. Quanto ao Gênesis, nós o temos em sua integridade, pastor Zé Roberto. Isso, e um ponto aí a destacar também em relação à autoria. Então, quem teria escrito o livro de Gênesis? Então, existem muitas controvérsias teológicas a respeito desse assunto. Alguns estudiosos de uma tendência mais liberal defendem que vários escritores teriam redigido esse texto. Na verdade, teriam sido pessoas diferentes, em épocas distintas, e há aqueles que têm uma visão mais ortodoxa, mais bíblica, que reconhecem que o autor do livro de Gênesis, como de todo o Pentateuco, foi Moisés. E a maior autoridade que nós temos para assegurar, para afirmar que Moisés foi o autor do livro de Gênesis e do Pentateuco como um todo, é o Senhor Jesus. Então ele, lá em Mateus capítulo 19, por exemplo, aqui no versículo 8, Jesus diz assim: disse-lhes ele, Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então Jesus reconhece que o autor dos textos do Pentateuco é Moisés. Evidentemente, este é um livro inspirado, soprado pelo Espírito Santo, tem autoridade divina, mas o escritor humano do Pentateuco, do livro de Gênesis, foi Moisés. Algumas coisas ele não poderia saber por pesquisa, por investigação, por estudo. Então, certamente, muitas coisas, ou todas as coisas que nós temos nesse texto, foram revelações dadas por Deus a Moisés, principalmente em relação à criação, pastor Fábio. É verdade, pastor Zé Roberto. Só voltando um pouco nessa questão de Mateus 19, é muito interessante. Foram perguntar a Jesus a respeito do divórcio, se era lícito repudiar a mulher, a esposa, por qualquer motivo, e Jesus cita para eles o livro de Gênesis. Então Jesus diz em Mateus 19, 4, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Então nós vemos aqui que Jesus respondeu à pergunta daquelas pessoas, daqueles religiosos ali, citando o livro de Gênesis e dizendo: rapaz, vocês não leram lá no livro de Gênesis que o Criador criou o homem e a mulher, criou o macho e a fêmea, e disse: deixará o homem o seu pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne? Então, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, Jesus, ele citou o livro de Gênesis, ele aceitou a historicidade do livro de Gênesis, inclusive dos primeiros capítulos, porque alguns críticos acham que é mais digno de confiança do capítulo 12 em diante, que fala da história de Israel, mas que antes do capítulo 12 é muita dúvida, etc. Mas Jesus citou lá capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gênesis, dando garantia para nós da autenticidade deste livro, que foi escrito por Moisés durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra
prometida. Quando eles saíram do Egito, eles saíram do Egito e se acamparam na península do Sinai, ao pé do Monte Sinai, e ali passaram pouco mais de um ano ali naquele acampamento, quando ali Moisés, foi usado por Deus para doutrinar o povo, ensinar o povo a como cultuar ao Senhor e ensinar para eles todos os princípios da palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, o nosso tempo do primeiro bloco já se esgotou. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos para continuar o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Caro telespectador, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical, estudando desta feita o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. Esta é a primeira lição, a primeira aula, e nós já tratamos no bloco anterior a respeito de alguns aspectos contextuais do livro, apontando o tema, a data, a autoria e o local no qual ele foi escrito. O segundo ponto da nossa lição diz respeito aos objetivos de Gênesis ou do Gênesis. Qual a intenção, o propósito da escrita deste livro? Queremos lembrar aqui, com base na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda escritura é divinamente inspirada, foi inspirada por Deus, foi soprada por Deus. Portanto, a escritura ou as escrituras, elas têm procedência divina. Foram escritas por homens, mas inspirados pelo Espírito de Deus. Então, é palavra de Deus. E o texto bíblico, notadamente o versículo 16, diz que tudo que foi escrito para a edificação, para que o homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. Há um versículo aqui também que me chama bastante atenção, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo de número 5, diz assim, versículo 4, Paulo diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então esse texto bíblico aí mostra o valor das Sagradas Escrituras, o valor para que nós tenhamos paciência, o valor para que nós tenhamos consolação e para que tenhamos também esperança. Então o livro de Gênesis também, no contexto geral das Escrituras, ele tem essa função, ele tem esse propósito. O pastor Fábio já destacou aqui muito bem, nós queremos reforçar, que o livro de Gênesis não é um livro científico. Na verdade, a Bíblia, as Escrituras, elas não têm a pretensão de ser um livro de ciência. Quem se aproxima da Bíblia e lê a Bíblia tentando identificar componentes biológicos, cosmológicos, evidentemente nós temos algumas informações que podem ser comprovadas cientificamente, mas esse não é a intenção nem é o propósito das Escrituras. O propósito das Escrituras é a salvação do homem, a edificação espiritual do ser humano, a santificação e, sobretudo, o relacionamento com Deus. Então, é assim que o livro de Gênesis precisa ser escrito. Eu vejo um esforço de algumas pessoas, e até respeito, de tentar provar que existem evidências científicas no processo da criação no livro de Gênesis. É bem provável que se consiga fazer isso, mas esse não é o propósito nem a intenção do livro. A intenção do livro é mostrar que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus criador. Isso já nos é suficiente. Nós sabemos que existe um Deus, que esse Deus é um Deus criador e foi criador de todas as coisas não surgiram por acaso. Tudo que existe, que nós vemos hoje, diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, foi criado. E Deus criou todas as coisas do nada. É uma criação que a gente costuma usar uma expressão latina, ex nihilo, ou seja, é uma criação e que Deus só Ele pode criar desse modo, é criar a partir de coisa alguma. As coisas materiais foram criadas do imaterial, as visíveis daquilo que não é visível. Então, o primeiro ponto aqui desse item ou desse tópico da lição, o
tópico 2, mostra que um dos objetivos centrais do livro de Gênesis é fortalecer a fé da geração do Êxodo. Então, é preciso que a gente explique aqui que o povo de Israel, nós vamos ver isso mais adiante no livro de Gênesis, o povo de Israel foi cativo lá no Egito, isso lá no final do livro de Gênesis, depois da morte de José, que foi um dos governantes no Egito e que foi uma figura representativa no contexto judaico. Depois que ele morre, o povo de Israel passa a se tornar cativo, escravo lá no Egito. Até que Deus chama Moisés para que tire o povo daquela situação de escravidão e o povo peregrina ao longo do deserto. Ao longo do deserto, naquela caminhada, eles precisavam de fundamentos, de uma narrativa que lhe desse fundamentos para crer. E os fundamentos da fé estão no livro de Gênesis. Então, aqui no livro de Gênesis, os filhos de Israel conhecem como aconteceu o processo de redenção. Eles veem como Deus chama Abraão de uma terra desconhecida, lhe faz uma promessa e transforma aquela geração em uma grande nação, que era aquele povo que naquele momento estava peregrinando pelo deserto. O comentarista, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele diz que os israelitas careciam inteiramente de uma grande verdade. E essa verdade seria a de que o mesmo Senhor que criou todas as coisas e se revelou ao patriarca Abraão, era poderoso bastante para introduzi-los na terra prometida. Ora, o povo de Israel pensaria e pensava assim: se o Deus que nós servimos é o Deus criador de todas as coisas, é o Todo-Poderoso, Ele é suficientemente capaz de nos conduzir até chegar na terra prometida, até a terra de Canaã. Então, pastor Fábio, o primeiro objetivo aí do livro de Gênesis é fortalecer a fé da geração do Êxodo, do povo que havia saído lá do Egito. É verdade, os hebreus ficaram cativos no Egito durante 430 anos e aquele povo ali conhecia histórias, a tradição oral repassada de pais para filhos, de avós, dos antepassados, sendo passada de geração em geração, falava a respeito de Deus, a respeito da criação do mundo. Então tinha um conhecimento oral, transmitido oralmente, aquela tradição oral que eles tinham, que aprenderam lá no Egito, as histórias de Abraão, a escolha de Abraão, o chamado de Abraão, as peregrinações de Abraão na terra prometida, como também de seus descendentes, Isaac, Jacó, a vocação daquele povo que Deus havia designado. Então eles conheciam essa história de uma forma muito superficial, que era repassada de pais para filhos, mas era necessário que isso fosse registrado em um livro, era necessário que fosse registrado por escrito, para que o conhecimento correto e a história verdadeira não se corrompesse ao longo dos anos. E Deus usou Moisés, e Moisés, interessante que ele não usou o alfabeto egípcio, Moisés não usou os caracteres da escrita egípcia para escrever o livro de Gênesis e os demais livros dele, mas usou o hebraico. E Moisés, ele teve essa missão da parte de Deus de dar fundamentos àquele povo. Aí a gente vê a importância da palavra de Deus escrita para guiar o povo, para orientar o povo e para a preservação da verdade. Então, aquela tradição oral que foi passada de geração para geração, desde a época de Noé, eles conheciam muita coisa e Moisés certamente se utilizou desse conhecimento, dessa tradição oral, mas acima de tudo, Moisés foi iluminado, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para orientar e escrever o livro de Gênesis, colocando no livro de Gênesis realmente aquilo que foi fato, aquilo que foi verdadeiro. O livro de Gênesis é uma narrativa histórica da história da criação e dos primeiros patriarcas. Então, Moisés foi usado pelo Espírito Santo de Deus para escrever este livro,
tirando, não deixando que se colocasse no livro as mitologias dos deuses pagãos, dos países e das nações pagãs da época. Então, neste livro, além de fortalecer a geração do êxodo dos hebreus que estavam saindo do Egito e precisava ter a sua identidade, conhecer bastante a sua identidade e a sua vocação, também Moisés, através desse livro do Gênesis, responde às grandes perguntas da vida, não somente para os hebreus, mas para toda a humanidade. As grandes perguntas da vida, Quem fez o universo? O universo surgiu do acaso? Alguém criou o universo é eterno? A Terra, ela foi criada? A Terra sempre existiu? Ela vai ter um fim? Enfim, são perguntas que se faz. E nós, seres humanos, somos iguais aos animais? Os humanos são apenas animais racionais ou somos especiais na criação? Então, são seres morais ou são apenas animais racionais? Então, são grandes perguntas que se faz, mas que a Bíblia, no livro de Gênesis, de uma forma maravilhosa, ela relata toda essa origem, toda esse conhecimento para nós. E na proclamação do Evangelho, faz-se necessário a evocação de 3 verdades que se acham no Gênesis. Primeiro, Deus criou os céus, a terra e o homem. Nada do que existe surgiu por acaso, de um Big Bang, de uma origem biológica das espécies e tal. Adão, todos pecamos, tornando-nos réus da morte eterna. Entretanto, Deus providenciou-nos eficaz salvação através da semente da mulher, que é Jesus Cristo. Então, é muito importante a leitura do Gênesis. Nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. Infelizmente, nós vemos aí que nos bancos escolares, seja de ensino fundamental, médio, ou superior, ou pós-graduação, se ensina muito o evolucionismo, se ensina muitas teorias sobre a origem do universo, sobre a origem do homem, mas não aceitam a explicação divina, não aceita a explicação da Bíblia Sagrada, não aceitam o Gênesis. E, na verdade, quando a gente vai estudar detalhadamente essas teorias que os homens ímpios inventaram para explicar a origem do universo e do homem, a gente vai ver que é preciso ter mais fé para acreditar que o universo surgiu por acaso, que o homem surgiu por acaso, do que ter fé para acreditar que foi Deus quem criou todas as coisas. Então, meu querido irmão, é uma boa oportunidade neste trimestre para a gente aprender a palavra de Deus. Vamos fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para o bloco 3 do nosso programa de hoje. Fique conosco e até já. Caros telespectadores, meu irmão, minha irmã, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando o livro de Gênesis, a primeira aula desta nova lição. Queremos aproveitar e recomendar que você adquira a sua revista para participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. É essencial o debate, a participação e a presença lá com o seu professor. Estudamos agora no segundo tópico da nossa lição a respeito dos objetivos do livro de Gênesis. Dissemos, com base aqui no comentarista, que um dos objetivos do livro do Gênesis é fortalecer a fé da geração do Êxodo. Então, todo povo, toda fé precisa de narrativas. E a narrativa do Gênesis é uma narrativa que alimentou a fé do povo judeu, principalmente durante aquele período em que eles caminhavam pelo deserto até chegar à Terra Prometida, e ainda hoje é uma doutrina, um ensinamento, uma história que nos conclama a crer em Deus e continuar confiando nesse Deus que é todo-poderoso e criador dos céus e da terra. O pastor Fábio também comentou aqui a respeito do livro de Gênesis como texto, como uma narrativa que responde às grandes perguntas da vida. Então, nós geralmente nos perguntamos de onde nós viemos, para onde estamos indo,
como nós chegamos aqui neste planeta. Então, o livro de Gênesis, sem discorrer, você tem preocupação de ordem científica, mas de cunho teológico e revelado, nos traz a resposta dizendo que nós estamos aqui porque um Deus criador nos colocou aqui. Interessante que no livro de Gênesis, Deus criou todas as coisas através da palavra. Faça-se luz e a luz se fez. Então Deus utiliza a palavra para criar, mas quando ele cria o ser humano, ele o faz do pó da terra, sopra em suas narinas, lhe dando fôlego de vida. Portanto, a criação do ser humano teve um procedimento especial. Isso mostra a dignidade da pessoa humana, independentemente da sua condição social, do sexo, da sua posição econômica ou socioeconômica. Todas as pessoas são valiosas aos olhos de Deus, porque foi Ele que criou ao ser humano. Então é importante que se reflita a respeito dessa doutrina. Então, na verdade, o livro de Gênesis, ele abarca vários temas, e grandes temas para a humanidade, grandes questões, problemas. Eu posso destacar aqui, por exemplo, assuntos que o pastor Fábio já discorreu, sobre a questão do problema do mal, né? O mal, ele veio sobre o ser humano através de um processo de escolha. Primeiramente, nós vamos identificar aí a serpente, que é Satanás, que já havia caído, já havia se distanciado de Deus e que tenta os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e por causa da queda do ser humano, o pecado ele passa de geração para geração. Então o problema do mal do ser humano, da queda, da propensão para o pecado, da desobediência, é um dos temas centrais do livro de Gênesis. O livro de Gênesis também trata a respeito da redenção, fala da semente da mulher, se referindo já a Jesus Cristo, a vinda de Jesus como aquele que iria pisar na cabeça da serpente, aquele que seria o Redentor. E quando o próprio ser humano peca, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, o próprio Deus providencia uma forma de vesti-los, porque eles tiveram consciência de que estavam nus, de que estavam despidos. Isso aí é uma grande demonstração, uma revelação da percepção humana da condição de pecado e da necessidade de um Salvador e de um Redentor. Então, o livro de Gênesis é um livro extraordinário, é um livro maravilhoso, porque ele é a base, o fundamento de grandes discussões, de grandes temas que vão acompanhar o desdobramento teológico ao longo de todas as Escrituras, e também, pastor Fábio, traz respostas para alguns dos principais debates filosóficos aí das academias e que nós estamos acostumados a ouvir. Quem é Deus? Quem deu origem a Deus? Se Deus teve origem, né? Como foi que o ser humano foi criado? O que é que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós estamos indo? Qual é o grande problema da humanidade? Então, esses são temas que o livro do Gênesis trata com muita propriedade. É verdade, o livro de Gênesis responde às grandes perguntas da vida, e uma das coisas mais interessantes que ele nos revela é a existência de um Criador. O Deus que nós servimos não é simplesmente porque é um Deus que gosta da gente, não é só porque Ele faz coisas boas para nós, ou nos prometeu um futuro glorioso. Não é só por isso que amamos e servimos a Deus, mas também porque reconhecemos que Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é incriado, ninguém criou Deus. Antes de existir o céu, a terra, os anjos, antes de existir o universo, antes de existir qualquer coisa, Deus já existia na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade Divina já existia antes de existir todas as coisas. Ele é a causa de todas as coisas. Inclusive a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E lemos aqui em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão céus e terra é uma forma de abarcar,
né? Toda a amplitude da criação divina. Então, todas as coisas que existem fora Deus, tudo foi criado. Então, Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, Deus criou a energia, Deus criou a matéria, Deus criou os seres vivos, enfim, Deus criou todas as coisas, inclusive também o homem. E a criação de Deus, ela é perfeita, é em harmonia, e nós vemos ao estudar biologia, ao estudar astronomia, ao estudar qualquer ciência da natureza, a gente vê como é perfeita a natureza, como a natureza, quanto mais estuda a natureza, mais a gente vai perceber e entender que existe uma inteligência por trás de tudo isso, que é impossível que tudo isso tenha surgido ao acaso. E ao observar a natureza, a gente vê a revelação de Deus. Inclusive o salmista, no Salmo 19, versículo 1, ele disse: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, e em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Então, ao observar a natureza, a gente vê, né, a maravilha, vê como é perfeito. E às vezes algumas pessoas, alguns colegas nossos da universidade, eu sou professor universitário e convivo com muitos colegas da academia, e eles muitas vezes falam a natureza na sua sapiência, a sabedoria da natureza. A natureza não tem sabedoria, a natureza não tem sapiência, porque ela não é um ser moral. Deus é um ser moral, o homem é um ser moral, e Deus foi quem criou a natureza. Então, quando a gente observa as perfeições na natureza, a gente deve glorificar o Criador, que é Deus, porque Ele criou todas as coisas de uma forma planejada, equilibrada, de uma forma que revela sabedoria. E Romanos, no capítulo 1, versículo 20, Paulo disse que as coisas de Deus invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então a gente vê na Bíblia Sagrada e observa isso na prática, que ao observar a natureza, ao observar a criação, a gente só chega a uma conclusão mais lógica, mais plausível, é de que existe um arquiteto. Alguns chamam que é o grande arquiteto do universo, outros chamam de o design inteligente, mas a gente sabe que é o Deus da Bíblia, que é o Senhor Jeová, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem desenhou tudo, foi Ele quem arquitetou toda a criação, foi Ele que projetou todas as coisas e executou. Ele não somente é o design inteligente, Deus não somente é o grande arquiteto do universo, mas também é o engenheiro que botou em prática esse plano, quem executou a criação. Ao ler no capítulo 1 de Gênesis, a gente vê Deus criando todas as coisas. Foi Ele quem criou tudo. Então nós vemos a mão de Deus executando toda a obra da criação, e nós não podemos jamais admitir que tudo surgiu por um acaso. Ao observar, ao estudar o ser humano, tanto no seu aspecto moral, filosófico, como também no aspecto biológico, pastor Zé Roberto, a gente vê a grande perfeição, sem tirando o aspecto filosófico, teológico, espiritual, só mesmo materialmente. O corpo humano é uma máquina linda, maravilhosa, que funciona numa perfeição muito grande e que é impossível disso ter surgido ao acaso, né? Tudo aponta para um Criador. Isso mesmo, e o mais importante é que o livro de Gênesis nos revela um Deus pessoal. O pastor Fábio disse isso, um Deus pessoal, não é a natureza personificada, como algumas pessoas querem defender, ou então acreditarem que o que existe é apenas a natureza. A famosa filosofia panteísta, que diz que tudo é Deus,
E algumas pessoas chamam a natureza de mãe, algumas pessoas querem dizer que a natureza é independente, não precisa de ninguém, surgiu por acaso, mas a Bíblia, o livro de Gênesis, nos mostra um Deus que se distingue da criação, que não pode ser identificado com a criação. Ele é um Deus que está para além da criação, ele transcende, isso mesmo, ele é transcendente, é um Deus pessoal, é um Deus a quem as pessoas podem se dirigir, é um Deus que se relaciona com as pessoas. Isso já está no livro de Gênesis, quando Deus cria Adão, Eva, e a Bíblia diz que Deus conversava com Adão. Então já é uma demonstração do relacionamento. Então é um Deus imanente. É um Deus imanente, é um Deus que se relaciona, que se aproxima das pessoas, é um Deus amoroso, é um Deus gracioso. Então esse é o Deus do livro de Gênesis e é o Deus de toda a Bíblia. Muito bem, nós estamos indo para o final deste bloco, voltaremos em seguida para o último bloco do nosso programa. Permaneça conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, que estamos estudando a lição de número 1 deste trimestre. São lições no livro de Gênesis, e a lição de hoje é Gênesis, o livro da criação divina. Então já estudamos aqui no tópico 1 o tema, a data, a autoria e o local onde foi escrito o livro de Gênesis. Também já estudamos no tópico 2 os objetivos do Gênesis, né? E agora vamos para o tópico 3 da nossa lição, que trata sobre o conteúdo, a estrutura do livro de Gênesis. Quais são os assuntos, como é que ele se divide, o conteúdo do livro de Gênesis, né? Então a gente pode, ao observar o livro de Gênesis, dividi-lo em duas grandes partes ou duas grandes seções. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e a segunda vai do capítulo 12 até o capítulo 50, que é o último capítulo do Gênesis. Então, nessa primeira seção do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a história primitiva, que vai desde a criação ao recomeço da civilização através de Noé e termina com o início da história de Abraão. E o capítulo 12 começa a segunda grande seção do livro de Gênesis, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50, onde nós temos aí, vai do início da história de Abraão até a história de José. Nesses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, nós temos a origem do universo e da vida, a origem do pecado, as origens da civilização, fala sobre o dilúvio, sobre Noé, o novo recomeço da humanidade, e termina o capítulo 11 já começando a falar alguma coisa sobre Abraão. E a segunda sessão começa no capítulo 12 com a chamada de Abraão, com aquele chamamento especial de Deus chamando Abraão para um concerto e para dele fazer uma grande nação. E a partir do capítulo 12 fala a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e depois termina com a vida de José, que era descendente de Jacó, que era um dos descendentes de Jacó. Então, a gente vê que no livro de Gênesis, somente 2 capítulos são dedicados à história da criação, que é o capítulo 1 e 2, né? E depois nós temos aí o capítulo 3 sobre a entrada do pecado no mundo. E nós vemos depois que 13 capítulos são dedicados a Abraão, 10 capítulos são dedicados a Jacó e 12 capítulos dedicados à história de José. Isso mesmo, pastor Fábio. E aí nós temos nesse terceiro tópico o conteúdo do livro do Gênesis. Então, o primeiro tópico aqui desse conteúdo é a respeito da criação. Hebreus capítulo 11, a Epístola aos Hebreus capítulo 11, versículo
3 diz: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aqui o autor da Epístola aos Hebreus, reforçando o ensinamento de que aquilo que nós vemos, a criação, ela é resultado da palavra de Deus. Deus criou o mundo através da palavra. E o pastor Zé Roberto, só complementando aqui, e no primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a palavra hebraica traduzida por criou é o verbo bara, né? Criar, que significa criar do nada, e que é um verbo que só tem Deus como sujeito, só é utilizado para Deus. Todos os seres humanos, eles transformam a natureza, só Deus cria. Usam a matéria-prima para transformar, para fazer ou fabricar uma outra coisa. Só Deus cria a partir do nada. E foi isso que ele fez em Gênesis 1 e 1. Isso mesmo. E um outro subtópico aqui, o 3.2, fala da queda e a degradação humana. Pastor Fábio, eu aproveito aqui para ressaltar que uma das verdades bíblicas, e que já está aqui no livro de Gênesis, é a verdade de que o ser humano é caído. Isso aí é uma, digamos assim, afronta, a Bíblia afronta o iluminismo, a teoria ou a filosofia progressista do ser humano, de que defende e argumenta que o ser humano é bom para a natureza, que ele é aquela história do bom selvagem, quem corrompe o homem é o meio ambiente, o contexto no qual ele vive, mas o texto bíblico, aqui já no livro de Gênesis, mostra que o ser humano é caído, ele está distanciado do seu Criador, e por causa disso ele desobedece, e ainda hoje essa é uma verdade nítida. A origem do pecado, né? A origem do pecado, nesse capítulo 3 de Gênesis, mostra que o homem está em estado de pecado. Isso. E um outro ponto aqui, pastor Fábio, 3.3 é o dilúvio. A história de Noé, a Bíblia nos fala que o pecado e a degradação humana se estendeu de tal modo que fez-se necessário que Deus enviasse um dilúvio, né? Uma grande enchente, e foram salvos apenas Noé e a sua família, porque creram na palavra de Deus. Noé levou em conta aquilo que havia recebido de Deus, a revelação que ele havia recebido de Deus, conduziu a sua família e os animais para a arca, e ali aquela família foi salva, e que depois vai dar origem a uma série de nações e povos. Verdade, a história de Noé e do dilúvio está escrita nos capítulos 6 a 8 de Gênesis, e nos capítulos 9 a 11 fala sobre o recomeço da civilização através das gerações de Noé. E termina no capítulo 11, né, com a confusão das línguas, a origem da diversidade cultural da humanidade. Nós vamos ter uma lição específica, né, só sobre este assunto, que é a lição 10, a origem da diversidade cultural da humanidade. E a partir do capítulo 12, tem uma parte muito especial que vai até o final do livro de Gênesis, sobre a origem da nação de Israel. E a gente já vê aqui, pastor Zé Roberto, lá no capítulo 3 de Gênesis, fala sobre a queda do homem, sobre a origem do pecado, a queda do homem no estado de pecado. Em Gênesis 3 e 15 já tem a profecia de que o descendente da mulher vai ser o redentor da humanidade, que, né, esse descendente da mulher que é Cristo, vai ser o redentor da humanidade. E no capítulo, em Noé, a gente vê um primeiro julgamento de Deus contra a humanidade, mas preserva a família de Noé. Deus não desiste da raça humana, depois vai crescer sobre a terra o recomeço da civilização, e Deus ele começa a executar o plano redentor dele a partir da chamada de Abraão no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus ele chama aquele homem, Abraão, para poder, a partir dele, formar uma grande nação, um povo santo, especial, separado, que pudesse receber a revelação de Deus, e uma vez recebida a revelação de Deus,
transmitir para toda a humanidade. Então aqui, a partir do capítulo 2, a gente tem o começo da história de Israel, a gênese da história do povo hebreu, que é importante, uma vez que esse livro de Gênesis, a gente estudou no tópico 2.1, que um dos objetivos dele foi fortalecer a fé da geração do Êxodo. Então, a partir do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, é justamente mostrando as origens do povo hebreu, como surgiu, como começou, qual é a vocação dele, o que é que eles estão fazendo no mundo, né, o que é que Deus quer desse povo. Inclusive, em relação a Abraão, é importante a gente destacar que aqui nós temos também o princípio missionário, porque Deus diz a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então, o livro de Gênesis é um livro que trata da cultura e da cosmovisão judaica, mas também aponta para o processo redentor de toda a humanidade. Aí, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus é a semente da mulher e ele é o salvador não apenas dos judeus, mas de todo o mundo, e todas as nações são alcançadas hoje através do Evangelho de Jesus Cristo como cumprimento da promessa de Deus dada a Abraão. Muito bem, o livro de Gênesis, aqui já na conclusão, ele encerra com o povo de Israel pranteando a perda de José, que foi um grande líder para os judeus, um dos homens que Deus utilizou para a preservação dessa nação, desse povo, num momento difícil, de seca extrema na Palestina, que nós iremos estudar em uma lição mais adiante, mas também esse livro termina com a promessa, a expectativa em relação a esse cumprimento missionário no sentido de que, através de Abraão, todos os povos, todas as nações teriam acesso a esse evangelho. Muito bem, pastor Fábio, nosso tempo aí já está se encerrando, nós estamos nos momentos finais da nossa aula, do nosso debate. Queremos aproveitar e convidá-lo a frequentar a escola bíblica dominical da sua congregação. Então é importante que você adquira a sua revista, é muito fácil, você se dirige a uma das nossas igrejas, a Assembleia de Deus, por volta de 9 da manhã, geralmente está iniciando os nossos estudos na Escola Bíblica Dominical. Procure uma classe de acordo com a sua faixa etária, de acordo com sua idade. Pergunte quem é a secretária, se matricule na Escola Bíblica Dominical e adquira a sua lição para acompanhar, a sua revista para acompanhar todo o trimestre. Essas revistas geralmente são fornecidas nas igrejas ou você pode adquirir na livraria evangélica mais próxima da sua casa. Então, é importante, o debate aqui termina por causa do nosso tempo, mas ele continua, pastor Fábio, lá na congregação, em uma das nossas igrejas. É verdade. Muito obrigado, meu querido telespectador, pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor. Amém.